estava meditando, né? E de repente comecei a conversar com o nosso evangelista Simonei, né? Tirando algumas dúvidas com o reverendo. E não foi uma tiração de dúvidas, né? Foi uma confirmação do Senhor. Então, o que Deus tem para nós nessa noite é coisa grande. Amém? Amém. Êxodo, capítulo de número 2. Aleluia. Se os irmãos não entenderem, pode perguntar de novo. Eu tenho meio a língua presa, mas não tem problema. Igual Moisés, é forte. Amém? Êxodo 2. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Vamos esperar uns pelos outros, para que possamos todos entendermos a palavra de Deus, entendermos principalmente o que Deus tem para nós nessa noite, né? O maná que Ele tem para nós nessa noite, que é forte demais. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 2, verso 1 em diante. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calentou e com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no cartal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Coloque sua Bíblia no banco, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Amado Deus e querido Pai, Pai, nessa noite, Pai, nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, para ser usado por Ti, Pai. Nós estamos aqui para Te adorar, para Te exaltar, Pai, e para receber de Ti algo diferente nessa noite, Pai. Porque nós entramos aqui sedentos pela Tua palavra, Senhor, sedentos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Então, em nome de Jesus, fala conosco, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Estava eu meditando na palavra do Senhor nessa tarde. E foi aonde o Senhor, e de repente, quando eu comecei a meditar, eu abri aqui em Êxodo, e veio à minha memória a história de Moisés. Eu já preguei essa mensagem algumas vezes, mas porém dessa vez, cada dia que você lê uma palavra do Senhor, a palavra do Senhor ela se renova toda manhã. Então muitas vezes você lê uma palavra, mas não é aquilo que está no seu coração. Mas no outro dia você pode estar lendo a mesma palavra, mas Deus já fala com você de outra maneira. Então o que Deus tem para nós nessa noite é uma coisa diferente, que vai impactar, que vai tirar a gente muitas vezes do estado de tristeza, que vai nos colocar de pé, porque quem está conosco é o nosso Cristo. Entrando na palavra do Senhor, ao final da dispensação patriarcal, entrando na dispensação da lei, nós vemos aqui a história bastante conhecida. Essa é uma das histórias bastante conhecidas da Bíblia. Se você perguntar a muitos por aí que não são crentes, conhecem essa história. A história de Moisés, a história de um homem que foi simples, um homem que nasceu de uma família simples, mas teve muitas vezes por muitos uma sorte muito grande, teve a sua vida transformada, porque outrora quando o Faraó, o grande Faraó, colocou ali para aquele povo um decreto, que toda criança que nascesse homem deveria ser morta. Imagine você nos tempos de hoje, se levantar um grande presidente e falar que toda criança que nascer homem, tem que ser morto. Naquela época faltou homens e mulheres corajosos para ter filhos, porque ninguém queria ter um filho para ser morto. Ninguém queria colocar um filho no mundo para ser morto, porque quando você está para fazer um filho, você não sabe se ele vai nascer homem ou ele vai nascer muitas vezes mulher. E naquela época a mulher ela tinha um valor muito desprezado, já homem não. Então a ordem de Faraó era para que todo o povo, toda a criança que nascesse do povo de Israel, um povo que estava humilhado, um povo que estava como escravo, um povo que estava como oprimido na mão do grande rei Faraó, do grande egípcio Faraó. Mas de repente a palavra do Senhor entra em Êxodo 2 e diz que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da tribo de Levi. Um homem da tribo de Levi
a tribo de Levi é a tribo dos corajosos. A tribo de Levi é a tribo dos valentes. A tribo de Levi é a tribo daqueles que seguem verdadeiramente ao leão da tribo de Judá. Se você faz parte da tribo de Levi, você vai se identificar com a história de Moisés. A tribo de Levi, olha agora, um homem foi da tribo de Levi, casou-se com uma mulher e eles resolveram ter filho. Imagine a coragem, colocar um filho no mundo, sabendo que 3 meses depois ele poderia morrer. Mas de repente, eles colocam um filho no mundo, aquela criança nasce. De repente, quando aquela criança nasce, o pai e a mãe vê que aquela criança é um menino. O pai e a mãe daquela criança vê que ele é um rapaz. Imagine a dor daquela mãe. Meu filho tem que morrer. O meu filho vai ter que morrer, ele é menino. Aquele pai parece que fica desesperado. Meu filho. A única maneira que eles tinham de fazer era colocar aquele menino naquele lugar. Porque se eles não fizessem assim, não ia ter jeito. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que fazem a obra do Senhor. Eles estavam fazendo para Deus. Veio um povo humilhado, um povo que estava desprezado, um povo que estava cativo. Não tinha mais nada. A situação dele era humilhante. E aquele ato de coragem fez com que aquele garoto colocasse no cesto, no junco, à beira do rio. E quando aquele garoto vai no rio, logo quem está lá? A filha de Faraó. Olha só como é que o Senhor começa a agir. Ei, talvez a sua história comece de um jeito. Talvez a sua história pode até começar triste. Talvez a sua história pode até começar de um jeito. Mas só quem escreve a tua história e coloca um ponto final na tua história é Deus. Só quem pode colocar um ponto final na tua história é Deus. Satanás, o inimigo, ele não pode colocar um ponto na tua história e falar que é ponto final. Agora aquela criança entra no estágio de ficar com o Faraó. E aquela criança tem por nome Moisés. Fala comigo, Moisés. Moisés. Que significa tirado das águas. Tirado das águas. E aquele Moisés, ele vai crescendo com um filho de uma hebreia com um hebreu. Filho de um escravo. Começa a ser criado pela filha de Faraó. Começa a ter a melhor educação da época. Começa a ter o melhor ensinamento da época. Ele passa agora 40 anos. Moisés está com aquele povo. E entre esses 40 anos que Moisés está lá, Moisés aprende de tudo. Com o povo que tinha tudo. Só que esse estágio da vida de Moisés é o estágio que ele pensa que ele é alguém. É o estágio que todo homem pensa que é alguém. Porque quando todo homem que tem muito, todo homem que tem muitas coisas, ele pensa que é alguém. Porque tem tantas coisas que afastam o Espírito Santo de Deus. Moisés poderia ter pensado que ele era alguém. Porque Moisés, ele tinha para ele tudo o que ele queria. Porque na beira da verdade, ele era um filho adotivo. Mas ainda ele era filho de uma filha de Faraó. Ele tinha um carro bom. Mas Moisés, mesmo estando lá, ele nunca esqueceu a sua origem. Mesmo estando naquele lugar, mesmo passando por tudo, ele nunca esqueceu da sua origem. Ei, não importa onde você foi, nem onde você estiver, nunca esqueça da tua origem. Oh Deus, nunca esqueça da tua origem, nunca esqueça de onde você veio. Porque a certeza maior é para onde nós vamos, que é para o céu de glória. Então nós não podemos esquecer da nossa origem. 40 anos Moisés pensando que é alguém. 40 anos que Moisés tem comida boa. Moisés tem roupa boa. Moisés tem uma família que dá tudo para ele. Mas por dentro Moisés está vazio. Oh Deus. Porque na verdade ele pensa que ele tem alguma coisa, mas ele não tem nada. Foi o primeiro estágio de 40 anos na vida de Moisés. Mas quando o Senhor lhe chama você para uma obra, por mais difícil que seja a obra, é porque Ele te capacita. Se o Senhor te chamou para essa obra aqui hoje, é porque Ele te capacita. Não importa o que você venha passar, não importa o que venham falar de você, mas é Ele que te capacita. Aleluia, glória a Deus. À beira de um dia, amanhece. Moisés já sabe da sua história, Moisés sabe da sua origem, sabe da sua mãe hebreia, Joquebede, do seu pai Arão, do seu irmão Arão e Midian. Ele conhece a história.
Mas ele vive num reinado. Ele vive num lugar bom. Mas a sua família não. Não somente a sua família, mas o seu povo. Seu povo está sob o jugo de Satanás. Está sob o jugo de Faraó. Seu povo está humilhado. Seu povo está desprezado. O teu povo está parecendo que está esquecido pelo homem, mas não por Deus. E agora Moisés, ao estágio naquele final de 40 anos da vida dele, o Senhor resolve chamar Moisés para uma grande obra. O Senhor resolve chamar um homem que nasceu do nada, foi por tudo. Agora o Senhor, não, Moisés, vem cá, é necessário que eu te leve para o nada de novo. E Moisés começa a história dele, uma história mais interessante da Bíblia, porque Moisés começa a história dele matando o homem. Olha só, quando os todos começam o seu ministério, o ministro Simonei dando vida, ele começa matando. Por que ele matou? Porque ele era um assassino? Porque ele era um homem sanguíneo? Não, ele matou para defender o teu irmão. Está entendendo o mistério? Ei, muitas vezes é necessário que você entre numa guerra para defender o teu irmão. É necessário que você enfrente uma peleja para defender o teu irmão, para defender a tua irmã. Moisés entrou para defender o irmão dele, porque os soldados egípcios já estavam ali à frente, ponto de matar Arão, ponto de matar aquele que seria o braço direito de Moisés, o irmão dele. Ei, o teu irmão tem que ser o teu braço direito. Você tem que colocar o teu peito a sua cabeça no peito do teu irmão e chorar, e falar para ele: meu irmão, eu estou passando por isso, aquilo, me ajuda a orar, me ajuda a clamar, me ajuda a clamar pela minha vida, porque eu necessito da tua vida. Em meio àquilo tudo que Moisés fez, ele sabia, se ele continuasse naquele lugar, ele ia ser morto. Ele sabia que ali não havia mais lugar para ele. Aí entra aquela história, reverendo Maurício, que profeta de casa, ele não tem honra na sua casa. Pode ter certeza. Eu falo de experiência própria. Profeta de casa, ele não tem honra na sua própria casa. Não tem. O Senhor agora resolve Moisés, chama Moisés: Moisés, sai daí. Se você ficar aí, você vai morrer. Moisés pega as coisinhas dele, parte sozinho, sem amigo, sem familiar, sem nada, para uma terra desconhecida, para passar o segundo estágio da vida dele. 40 anos Moisés em Midian, 40 anos Moisés sozinho, sem família, sem os irmãos dele, sem aquele povo dele. 40 anos muitas vezes agora que Moisés está esquecido por todos, porque se você passar um ano distante, vão sentir saudade de você. Se você passar 2 anos, vão sentir. Imagine 40 anos. Imagina aquele povo. Tem criança que nasce e nem sabe quem é Moisés. Tem criança que nasce e nem sabe que Moisés existiu. Mas aquele Moisés agora, ele está passando 40 anos, mas ele não está passando sozinho, mas está passando com o Senhor. Porque aqueles 40 anos que ele passou sozinho, foi os 40 anos que o Senhor começou a moldar Moisés. Foi os 40 anos que o Senhor chamou Moisés e falou: Moisés, esses 40 anos no segundo estágio, você vai aprender uma coisa agora. Você vai aprender que verdadeiramente você não pode ter nada, você não pode ser nada, mas eu te faço tudo, eu te levanto, eu te coloco de pé. 40 anos em Midian, Moisés aprendeu uma coisa. Em Midian, sozinho, sem nada, ele construiu uma família. Ele teve um filho, ele teve muitas vezes ali amigos, ele teve uma vida que ele não tinha. Por mais que ele tivesse riqueza, ele não tinha amor. E ali ele tem amor da sua esposa, ele tem amor do seu sogro, Reuel, o genro. Ele tem amor daqueles próximos dele. Ele parece que está tudo bem. É aquele momento que você chega na tua vida e você pensa que você vai parar a tua história ali porque está tudo bem. É o momento que o Senhor te coloca de cima e você fala: cheguei no meu ponto, cheguei no ponto exato, cheguei onde o Senhor queria. Já passei por tanta tribulação, cheguei na terra que o Senhor queria que eu chegasse. Estou aqui em Midian, tenho meu filho, tenho a minha filha. Mas agora aqueles 40 anos de Moisés é para ele ter certeza na vida dele que ele não era ninguém. Foi os 40 anos difíceis da vida de Moisés. Parece que Moisés faz como Davi fez.
começa a pastorear a ovelha sozinho, sem nada, sem ninguém. E como a história de Davi, lembra da história de Davi? Como Davi estava lá, ó, pastoreando, sem ninguém, matando urso, matando leão, para defender a ovelha dele. Ali Davi aprendeu a derrotar gigante. Quando ninguém via, quando ninguém observava, ele aprendeu a derrotar gigante. E aqui na história de Moisés não era diferente. Sem ninguém observar, sem ninguém ver, o Senhor estava ensinando a ele: Moisés, aprende agora, porque a obra que eu vi na tua vida é grande. Ei, eu abro parente para você que está pensando, que está passando nessa tribulação, e essa tribulação você não vai levantar mais, você não vai erguer. Essa tribulação que você está passando, muitas vezes você está pensando que é para você parar. Não! É o Senhor te ensinando que Ele vai colocar coisa grande na tua vida. É o Senhor te mostrando que Ele vai te colocar em lugares grandes. É o Senhor te mostrando que Ele vai levar você em lugar, muitas vezes, onde ninguém sabe, para fazer a obra dele. De repente, Moisés com as suas ovelhinhas, uma se perde. Ele vai atrás da ovelha, como um bom pastor. E de repente, ele vê uma sarça ardendo, mas não consumiu. Ele vai ver o que é. E o Senhor brada na terra com Moisés: Moisés, tira a sandália, porque o lugar que tu pisa é santo. Ali o Senhor chama Moisés para uma obra. Ali o Senhor chama Moisés para ser um libertador do povo de Deus. Mas Moisés, ele não se considera mais ninguém. Ele não se considera nada. Ele fala: Senhor, não sei nem te falar. Como que eu vou fazer isso, Senhor? E o Senhor fala assim: ó, calma aí. Pega aí o teu cajado, joga no chão. O cajado de Moisés se torna colo. Bota a mão. De novo, bota o cajado. Coloca a tua mão na manta. E de repente a mão de Moisés fica com lepra. O Senhor deu 2 sinais a Moisés para perceber e saber que ele estava com Moisés. E o que eu quero dizer com isso? O Senhor vai colocar sinal da tua vida, para você perceber que Ele realmente está na tua história, para você perceber que realmente Ele está na tua vida. E você vai ver o sobrenatural de Deus aqui na tua vida, na tua história. Você vai ver o sobrenatural de Deus aqui no teu trabalho, na tua família, porque é assim que Deus faz. Agora Moisés tem que fazer a obra do Senhor. E o Senhor fala: ó, é tempo de você voltar. E agora imagine você voltar para uma terra onde você havia matado um homem, onde a tua família de verdade nem poderia estar ao seu lado. Mas Moisés voltou. Mas Moisés voltou sabendo que quem estava com ele garantia qualquer coisa. Quem estava do lado dele garantia qualquer negócio. Agora Moisés entra no terceiro estágio da vida dele. E é o estágio que ele mais aprende com Deus. É o estágio que ele mais sofre. Mas é o estágio que ele é mais exaltado. Ei, quanto mais você sofre, mais você é exaltado. Quanto mais as tribulações vêm na tua vida, mais Deus te exalta. Quanto mais as lutas batem na tua porta, mais Deus te exalta. Moisés volta. Tem do lado dele a irmã e o irmão. Outro fato interessante. Sabe o que? Quando você tem o teu irmão do teu lado, quando você tem a tua irmã do teu lado, você alcança a vitória. Sabe por quê? Porque a união ela faz a força. Moisés tem os irmãos do lado dele. Imagine o Senhor chamar você para uma grande obra, para você libertar um povo sozinho. Você vai olhar do teu lado, você não vai ver ninguém. Você vai olhar para o outro, não vai ver ninguém. Mas Moisés não, ele olhava para um lado, viu um irmão, para o outro viu uma irmã. Por mais difícil que estivesse, por mais briga entre irmãos que tem, né, reverendo, nós sabemos que é verdade. Quem tem irmão sabe, eu tenho 2 irmãs, só Deus, eu sou mais novo, então tem que aguentar calado, né? E as bichinhas não são no magrelo não, são com o braço forte. Eu lembro até hoje, minha irmã fazia o que comigo, minha mãe me conta isso, eu morava lá na roça, minha irmã tinha um morro grandão lá, ela me colocava no carrinho, deixava o carrinho descer e corria na frente para me segurar depois. Imagina que misericórdia, se eu não tivesse promessa de Deus, eu não estava aqui hoje. Então é assim, mas eu sei que hoje eu tenho irmã do meu lado. Por mais difícil a situação que ele esteja, por mais que não esteja salvo,
mas eu sei que vai estar, porque eu tenho promessa. E a promessa que você tem na tua vida é para alcançar toda a tua família. Moisés naquela terra agora, voltando, resolve, e o Senhor parece que pega tudo aquilo que ele não tinha e coloca nele. Coloca coragem, coloca ousadia, coloca virtude na vida de Moisés. Muitas vezes nós temos que pedir ao Senhor coragem, nós temos que pedir ao Senhor ousadia, nós temos que pedir ao Senhor muitas vezes visão. Por quê? Porque se você caminhar e não olhar para o lado, você vai avante. Se você caminhar e olhar apenas para Cristo, você vai avante. Mas se você na sua caminhada, de repente uma pedra nem te atingiu, mas atingiu o teu pé, e você parar para olhar, você vai perder o teu foco. E Deus não quer que você perca o teu foco. Eu não sei qual é o teu foco nessa noite. Eu não sei qual é o teu foco nesse ministério. Eu não sei de que maneira você entrou aqui, o que você veio buscar, mas eu tenho certeza de uma coisa: se você veio buscar, com o tempo você vai receber. Porque quem te chamou aqui é para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Agora, no terceiro estágio da vida de Moisés, esse é forte, esse é interessante demais. É o estágio de Deus que parece que vai dando a terra para Moisés. Nesse estágio da tua vida, eu vou provar para você que você não é ninguém, mas eu te faço um tudo. Quantas são as vezes que nós olhamos no espelho e não achamos ninguém? Mas quando você coloca os seus olhos em Deus, fecha seus olhos, pensa nele, em você é um tudo. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, nós vemos fraqueza, nós vemos pecado. Mas quando nós fechamos nossos olhos, olhando para Cristo, nós vemos que nós somos muito mais do que vencedor naquele que morreu numa cruz para nos dar vitória hoje. Moisés tem coragem, e Moisés agora vai para a guerra. Moisés entra em palácio, não respeitando ninguém, direto para falar com o faraó. Ele fala: eu vim falar que o Senhor quer que o povo dele seja liberto. Não importa o tempo, quanto mais você demorar, vai ser pior para você. Porém, a Bíblia diz que não foi Faraó simplesmente do nada que endureceu o seu coração. Porém, a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. O Senhor endureceu o coração de Faraó. Sabe por causa de quê? Porque quanto mais Faraó afligisse o povo de Israel, mais o nome de Deus seria exaltado. Quanto mais o inimigo ele aflige a tua vida, mais o nome do Senhor é exaltado através da tua vida. Quanto mais o inimigo tenta colocar empecilho na tua vida, mais o nome do Senhor é exaltado através da tua vida. Por quê? Porque o Senhor ele tem prazer em te dar vitória. Ele tem prazer maior de te dar a vitória e ver o inimigo vendo a tua vitória. E agora esse Faraó, passando aquelas pragas todas de Israel, vem a praga principal, os primogênitos. E Faraó, ele prova do próprio veneno. Ele havia mandado matar todas as crianças que nascessem homem. Ei, não brinque com Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Faraó mandou matar todas as crianças que nascessem homem de Israel. Porém, ele teve que perder o seu próprio filho. Então não brinque com o Senhor. Faraó tentou, ele pensou que ele era mais do que Deus. Mas como todos que já pensaram que era mais do que Deus, Deus abateu. Quanto mais você se coloca no chão, quanto mais você se coloca no pó, mais o Senhor te exalta. Mas se você se exaltar por si mesmo, Ele te abate. Moisés agora ele coloca no pó. O povo murmura. Ele vê que o coração de Faraó cada vez mais está endurecido. Mas ele não para. Ele coloca os seus joelhos no chão. Ele continua clamando. Ele continua buscando.